Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma aula de ensino religioso como recurso complementar às atividades remotas para o nono ano. Essa aula abrange a temática Crenças e Filosofias de Vida. Em primeiro lugar, é importante destacar que o ensino religioso na escola não tem a ver com ensinar religião para vocês. É uma iniciação, uma introdução à filosofia. Isso porque no Brasil o ensino é laico em sua maioria, ou seja, na escola o ensino é isento de doutrinas, não tem princípios de ordem religiosa. Sendo assim, o que se estuda no ensino religioso são o uso de conhecimentos que podem ser adquiridos ou não por uma doutrina religiosa que você talvez tenha, ou os valores e virtudes que você conhece e pratica no seu dia a dia. Já que é uma introdução à filosofia, o que é filosofia? A filosofia é um estudo que faz a investigação do mundo real além da opinião e do senso comum geral. É a busca por compreender o sentido, a essência, o significado das coisas por si próprio. O ensino religioso dá essa oportunidade de você poder questionar, analisar, ver as coisas e chegar a uma conclusão sobre como elas são. Mas o ensino religioso tem alguns conceitos importantes, algumas palavrinhas que fazem parte do estudo dela. Por exemplo, a palavra crença é muito usada. Crença vem de crer. É uma atitude individual. Você escolhe no que vai crer. Você escolhe no que vai acreditar ou não. Quem é religioso conhece esse termo como fé. A fé é algo individual. Cada qual tem a sua forma de crer, cada qual tem a sua forma de ter fé. Outra coisa que faz parte do estudo no ensino religioso são as palavrinhas imanência e transcendência. Já viu falar sobre elas? Para não confundir, imanência é aquilo que é concreto, real. Você pode tocar, pode ver. Por exemplo, seu corpo, os objetos, mesa, uma cadeira, são coisas imanentes, coisas concretas. Já o transcendente é o que é abstrato, imaterial, é subjetivo. Coisas que a gente não consegue ver, tocar, como sentimentos, emoções, ou tudo aquilo que vai além do que nós somos no físico, sensações, pensamentos. Nesse campo também está aquilo que é divino, aquilo ou aquele que cremos ser o poder superior, causador de tudo. Na verdade, existem muitas coisas que fazem parte desse mundo subjetivo. Agora, uma das coisas que se deve pensar muito nesse universo subjetivo é a vida. Na maioria das vezes, as pessoas não param para pensar na vida. Não levam em conta que a vida da gente é como esse bonequinho, que está sempre em movimento. Tudo vai passando, passando, e às vezes passa até rápido demais, não é assim? Só que diferente desse bonequinho, uma hora nossa vida acaba. Porque ela tem início, tem meio e tem fim. E muitos não param para pensar nisso. E é importante levarmos isso em conta. Originalmente, há muitos anos, a humanidade sempre se questionou sobre a vida, principalmente sobre a origem dela. Como tudo começou? Foi nessa busca por explicações que surgiram os mitos nas civilizações antigas. Mitos eram relatos contados de pai para filho, tradições orais, que criavam seres a partir de forças da natureza. Talvez você já ouviu falar de personagens como Deus Sol, Deus a Lua, Deus do Trovão. Esses eram símbolos usados para adotarem como causadores das coisas e dos fenômenos que aconteciam. E foi justamente a fé nessas forças e fenômenos da natureza que surgiu a devoção, a necessidade de culto e a religião. Mas com o crescimento da humanidade, o surgimento da ciência para a humanidade,
a ciência também procurou explicar, do meio dela, a origem da vida. De forma que surgiram duas vertentes que procuravam explicar a origem da vida, como a vida surgiu: a religião e a ciência. Vamos falar então sobre a origem da vida segundo a ciência. A ciência procura apoiar sua explicação sobre a origem da vida em teorias. Você sabe o que são teorias? Teorias é um conhecimento especulativo, organizado, de caráter hipotético. Para você entender melhor, eles faziam assim: eles pegavam alguns estudos que eles tinham sobre determinada coisa, organizavam esses estudos de forma a ter um sentido lógico, e daí eles especulavam sobre o que deveria ter sido o jeito mais lógico para aquilo acontecer. Esse é o sentido da palavra teoria. E existem duas teorias científicas bem marcantes sobre a origem da vida. A primeira é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang explica que em um determinado tempo no espaço, uma grande explosão aconteceu no universo e foi organizando as coisas para que elas, por fim, estivessem como estão hoje. A segunda teoria é a teoria da evolução das espécies. Essa teoria explica que, à medida que a Terra passava por mudanças, criaturas surgiam e desapareciam de acordo com essas mudanças, porque elas iam se adaptando às mudanças. Assim, apenas as criaturas mais adaptadas sobreviviam e conseguiam resistir para viver. Agora, a outra explicação para a origem da vida vem da religião. Como a religião crê no sobrenatural, ela atribui o surgimento das coisas aos mitos, divindades e deuses. Também a religião usa livros chamados de livros sagrados. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, a Torá, o Alcorão, são exemplos de livros que todos esses há narrativas que atribuem o surgimento da vida a um ato criativo de alguém ou ser supremo ou superior. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Então, não esqueça de responder as atividades que foram enviadas para você. Bons estudos!